Deus abençoe você neste momento, que a graça do Senhor, o consolo, a alegria do Espírito Santo esteja com você agora. A você que já está comigo aqui, ao vivo, e a você que vai me ouvir e ver em um outro momento. Como você sabe, aqui nós não falamos de placa de igreja, mas nós falamos da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E por que nós lembramos isso sempre? Nós temos uma comunidade, mas o objetivo e o intuito destas lives de terça, de quinta, oração de sexta, é trazer o Evangelho e a palavra de Deus para você. Você que já conhece a palavra, para se fortalecer no Senhor, tendo direção de Deus, pois a palavra do Senhor é viva e eficaz, e eu sou um instrumento de Deus para a tua vida neste momento, como um profeta do Senhor, falando a palavra de Deus para que você, assim como eu, seja orientado pelo Espírito Santo do Senhor em sua caminhada passageira nessa terra, pois nosso reino não é aqui, é nos céus com o Senhor. E a você que é simpatizante, não faz parte de nenhuma igreja, não tem nenhum relacionamento de intimidade, né, podemos assim dizer, de busca. Este momento é o que nós podemos, através da palavra, te ensinar, te abençoar. Boa noite, Clarice, boa noite, Bárbara. Te ensinar para que você possa, né, receber da parte de Deus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Ele e fazendo com que a sua vida seja completamente transformada. E o único agente que pode transformar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Através de ouvir a sua palavra, a tua fé vai sendo acrescida e você vai se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa de verdade, não religiosa, mas uma pessoa que é cristã, mudando o seu caráter, moldando, né, a forma de pensar, de viver, sempre colocando Cristo em primeiro lugar, o teu Deus em primeiro lugar, porque através de Cristo, naquela cruz do Calvário, a bênção da salvação, a transformação e o poder de Deus veio sobre você, amém? Desculpe. E é por isso que nós estamos alegres diante do Senhor nesta noite. E eu quero, antes de ler o texto, antes de compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou, né? E eu creio que essa palavra de Deus também hoje, assim como todas as outras, ela vai falar no teu coração. E o hábito de ler a palavra, de orar, o hábito da tua devocional, ela é muito importante para Deus. Porque todas as vezes que nós criamos o hábito, a gente está, né, de alguma maneira, estabelecendo um relacionamento com Deus. E às vezes a igreja ela tem essa função de te atrair, não é? Certa vez aqui eu vi um testemunho de um pastor coreano que ele veio aqui, né, ministrar nas igrejas do Brasil. E quando ele retornou para a igreja da Coreia do Sul, ele, comentando ali com os irmãos da igreja da Coreia do Sul, ele fez um comentário dizendo assim: será que o Deus dos coreanos é diferente do Deus do Brasil? Ele estava indagando, porque naquilo que ele foi passando para os coreanos, do que ele viu aqui no Brasil, ele falou assim: eu não consigo compreender. Porque lá no Brasil, eles se movimentam durante a palavra. Eles se levantam e saem durante a palavra. Parece que não tem temor. Quando eu estive na Índia, na parte mais pobre da Índia, eles cultuavam a Deus durante 5 horas. E eles não se moviam, não iam ao banheiro, não se levantavam. Existia ali um temor e uma busca incessante de cultuar a Deus. E os brasileiros parece que entendem que Deus não ouve eles quando eles se reúnem. Porque Deus, Ele quer ouvir e Ele quer ver você cultuar a Ele. Quando você se reúne numa igreja, quando você vem aqui aos domingos presencial, quando você tem um desejo de se relacionar com Deus pelas lives, porque nós estamos aqui ao vivo, e a intenção é exatamente trazer o zelo, o temor e este relacionamento e o hábito, não por obrigação, mas porque nós desejamos ver a Deus, desejamos nos relacionar com Deus, desejamos sentir a tua presença.
Ele terminou dizendo que ele não entende que o Deus da Coreia é diferente do Deus do Brasil, mas que o zelo e o temor dos coreanos, com referência aos brasileiros, são muito superiores, e assim de outras nações, porque zelam e temem, e quando se reúnem para algo, faz de todo o coração, com busca, como se tivesse com muita sede, a presença de Deus. E eu quero que você feche os teus olhos agora. Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença neste momento ao vivo. Alguns já estão aqui comigo, outros vão entrar em um outro momento. Mas todas as terças, quintas, sextas, domingo, nós nos preparamos, as nossas igrejas abrem as suas portas, as nossas células transmitem as suas lives, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado a todos que desejam, que queiram se alimentar da palavra. Senhor, nós fazemos de uma maneira, talvez não tão profissional, apenas ligamos aqui esta câmera através do celular e transmitimos algo pela palavra, para que eles possam ser curados e tratados pela palavra do Senhor. Por isso, Pai, eu quero lhe pedir que através do Teu Espírito Santo, que está aqui conosco, está com os Teus filhos neste momento, e estará com os demais que participarão no segundo momento, possa agir, Senhor, possa convencer, possa orientar, possa trazer direção, e possa falar com o amor que sempre fala conosco, nos exortando, nos direcionando, nos ensinando, nos adestrando e nos fortalecendo, porque a Tua palavra é poderosa, ela é viva e eficaz. Alcance os Teus filhos neste momento, aqueles, Senhor, que estão tristes, aqueles que estão cansados por causa do trabalho, aqueles que por algum motivo estão, Senhor, sem a orientação. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, através da Tua palavra, alcance o coração desses que estão aqui agora, que eles possam saber que só o Senhor, vinde, todos que estáis cansados e oprimidos, eu, o Senhor, vos aliviarei. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor está a falar, então certamente você viverá, certamente você passará o tempo da tua luta e dificuldade, ou o que estiver te afligindo, porque você tem aprendido a colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar, ter a esperança e confiar que no tempo difícil o Senhor é contigo, o Senhor passa contigo e o Senhor te livra de todo mal. Que esta força poderosa do Espírito Santo do Senhor venha sobre você nesta noite. Alegra o teu coração. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Porque será um dia que nós não teremos mais esta oportunidade, aqueles que ficarem, porque a igreja do Senhor subiu, já estaremos na glória do Senhor, esperando todos os eventos acontecerem, milênio, a nossa descida, Nova Jerusalém, o julgamento e todas as coisas que estão preparadas para o final de todos esses tempos. E sem esquecer que Jesus está às portas, não sabemos nem dia nem hora, mas pelos sinais que ele disse, que antecederia a sua volta, já estão na terra, já estão sendo colocados aí, para todos nós observarmos e nos alegrarmos, não nos entristecermos e nem tampouco assustados com tudo aquilo que há de acontecer, pior do que já está, porque a palavra do Senhor disse que coisas que nunca imaginaríamos ver iriam acontecer no mundo. E está aí. A falta de segurança, a insegurança, homens maus, homens egoístas, o valor de vida de uma pessoa não tem mais valor nenhum na mão de bandido, de assaltantes, insegurança por causa de uma política corrupta na segurança, na saúde, na educação. Nós temos visto isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os ricos se preparando com seus bunkers, porque sabem que vai acontecer alguma coisa, que haverá falta de comida em algum momento, e os que estão mais pobres, mais miseráveis, tentando ainda sobreviver até que o tempo possa lhe mostrar se será o fim ou se verdadeiramente estarão já vivendo na glória do Senhor, para aqueles que são do Senhor, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que amam a palavra do Senhor e amam a esse Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho e ao Espírito Santo de Deus.
Que esta palavra possa te alcançar e te trazer o alento que você necessita, a direção e todas as formas necessárias de transformação na tua vida nesta noite. Mas você precisa crer, você precisa tomar posse. E assim como os coreanos nos ensinaram, você precisa dedicar a tua atenção a este pouco tempo, menos de 1 hora, estando na presença, ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele é onisciente, Ele está aqui e está aí. Por isso eu peço ao Senhor neste momento, Pai, se os teus filhos estão necessitados de uma cura, enfermidades tenham acometido, Senhor, o seu físico, dores incessantes, dores de cabeça, enxaqueca, problemas intestinais, renais, problemas mentais, audição, ouvido, Senhor, na parte respiratória, circulação, Senhor, sanguínea, na parte dos ossos, colunas. Senhor, eu te peço, Pai, diabetes, câncer, lúpus, doenças autoimunes, seja ela qual for que esteja no teu corpo, nós a repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos em fé a tua cura, Jeová Rafá, o nome do Deus Altíssimo, o nome que está acima de todos os nomes, é a qual nós invocamos, e aonde a palavra do Senhor diz, se você me buscares, você vai me achar. Então você está orando ao Senhor, buscando a sua presença, vai achar e vai ter a ordem de Deus, para que neste momento o teu corpo receba a cura, a tua família seja alcançada, aqueles que ainda não chegaram, cheguem com a proteção de Deus, em segurança, e que você possa ter uma noite ainda com a sua família, de alegria e de bênção. Por quê? Agradecidos somos ao Senhor, porque nos levantamos em paz, em vida, e estamos retornando em segurança e com vida, em nome de Jesus. Senhor, quero orar também, consagrando, Senhor, os dízimos e as ofertas, que os teus filhos em obediência tenham aprendido a se manter, Senhor, a entregar aquilo que lhe pertence, os 10% de tudo que eles recebem, Senhor, transformando para que as obras, a casa de Deus permaneça, portas sejam abertas, assistência social, Senhor, seja estabelecida para alcançar pessoas que estão neste momento necessitadas. E a consagração também, a bênção para as suas ofertas. Quando o seu Espírito Santo toca, a igreja tem necessidade, nós temos necessidades, para cumprir com muitas coisas. Então é o teu Espírito que traz, Senhor, em obediência, em comprometimento com os teus filhos que fazem parte da obra, aqueles que são simpatizantes, que sabem, ó Deus, que há um trabalho sério, que a tua palavra que é lida, ela é verdadeira, e ela tem alcançado, Senhor, a muitas e muitas pessoas. Temos aqui, Senhor, vídeos com mais de 500 visualizações, 500 pessoas visualizaram, 500 pessoas, e destas, quando olharam e visualizaram, eu tenho certeza que ali naquele momento a tua palavra os alcançou, os alertou, os orientou, e é por isso que nós mantemos, Senhor, esta habilidade, esta comunhão, este relacionamento com o Senhor, porque isso nos alimenta, a tua palavra nos alimenta, o relacionamento com o teu Espírito Santo e com o Senhor nos acrescenta, nos edifica, para estarmos fortalecidos e vencermos todas as situações difíceis dessa terra. Por isso eu consagro os valores para aqueles que desejarem hoje, Senhor, ali fazerem um pix, entregarem algo ao Senhor, que o Senhor multiplique, traga, Senhor, as bênçãos que estão, Senhor, sobre os dízimos e as suas ofertas, multiplicado em 30, 60, 100 vezes mais, abrindo porta de excelência, dando honra, Senhor, ao teu filho, naquele trabalho, naquela empresa, eliminando aqueles que os perseguem, os invejosos, Senhor, tirando, Senhor, do compartilhar, do estar perto daqueles que querem o mal dos teus filhos, liberando, Senhor, fazendo com que processos que estão a favor, que são a favor dos seus filhos, que estão engavetados, sejam tirados, compras e vendas de suas casas, ou compras, carros, etc. Aquilo que são desejos que o Senhor os habilitou, e eles necessitam, Senhor, de fazer o melhor negócio, que haja benefício para eles, mas nunca se esquecendo de que o Senhor está sempre em primeiro lugar. E o cuidado da sua casa, através, Senhor, dessas ofertas, desses dízimos, é o que eles têm no coração de entregar primeiro ao Senhor. Eu consagro e abençoo a vida dos teus filhos, e em nome de Jesus, para que eles possam viver e prosperar nesta terra, até que o Senhor volte.
plantando, Senhor, a planta dos seus pés, colocando a planta dos seus pés e das suas mãos e tomando por posse daquilo que é a promessa e os propósitos do Senhor para a vida de cada um. E que não falte o pão de cada dia, o suprimento que é não só apenas necessário, mas a prosperidade sobre o que você tem como necessidade. Chega em tuas mãos. Creia, eu profetizo a liberação das portas dos céus sobre a tua vida por causa da tua fidelidade, por causa do teu comprometimento, não com o homem, mas com o teu Deus, a qual você tem aprendido a obedecer. Que assim seja sobre a tua vida e que haja vários testemunhos para que você possa falar em qualquer área do que Deus tem feito referente à tua vida com Ele e o teu relacionamento. Assim eu quero orar e eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está aí, dá um glória a Deus. Bendiga o nome do Senhor porque Ele é bom. Amém. Hoje foi um dia que no final da tarde caiu uma grande chuva, né? Atrapalhou algumas pessoas. Eu quase também fiquei preso no trânsito, não podendo passar ali da área de alagamento, mas graças a Deus estou aqui. Deus foi bom comigo. Amém? Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no Salmo 42. Se porventura o sinal tiver problema, como houve no domingo, saiba que vai ser gravado, ele fica gravando. Lembra que eu te der um outro sinal. E aí depois a gente coloca aqui nos remanescentes, lá no YouTube, que você pode buscar, né? Como o culto de domingo tem a parte 1 e a parte 2, para que você não tenha, se você perdeu em algum momento por causa da falta do sinal, você tenha ele completo. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 42, versículo 1 diz assim: como o servo, suspira pelos ribeiros das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Aí depois você vai comigo em Jeremias 29:13, ele diz assim: e vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração, diz aqui no livro de Jeremias. Grande é o Senhor, exaltamos o nome dele, invocamos o nome dele. Porque ele disse aqui a Jeremias: olha, se você me buscar de todo o teu coração, você vai me achar. Você vai ter um encontro comigo. E o salmista diz, assim como o servo, né, almeja, deseja e busca pela água, porque eles estavam vivendo momentos ali de secura. Os animais estavam sofrendo. E aí o salmista, ele coloca de uma maneira, né, especial exatamente esse Salmo de 42, aonde diz que também os coraitas, que eram ali aqueles guardas das portas do templo, se misturaram com os levitas e começaram a adorar a Yahvé, a entoar, a louvar a Yahvé. E aí você começa a ver esse salmo maravilhoso que diz que quando eu busco ao Senhor, eu encontro Deus. Versículo 3 do Salmo 42 diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Uma provocação. E quantas das vezes você não vive isso? Você fala tanto da prosperidade, tanto da saúde, tanto de um Deus piedoso, de amor, e você vive uma situação hoje de aperto, de dificuldade, de doenças. Aonde está o teu Deus? Que você não deixa de servir e nunca vai deixar, porque nossa caminhada nesta terra é para a vida eterna. E é por isso que o mundo te oferece muitas coisas para tirar você do caminho, coisas que o ímpio busca incessantemente, riquezas, bens, ter um tempo todo voltado para muitas coisas, menos para um relacionamento com Deus. E nesta noite eu quero reforçar esta coisa do relacionamento de Deus, buscando a Deus com todo o teu coração, de todas as formas e maneiras, buscando a esse Deus que nunca mudou e um Deus que está conosco poderosamente, nos orientando e nos fazendo viver grandes milagres. Eu estou buscando um texto aqui que ele fala um pouco sobre: e então o Senhor teu Deus reverterá o teu cativeiro, olha que coisa linda, e terá compaixão de ti, e voltará
e te congregará dentre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te tiver dispersado, ele vai te juntar. Se algum dos teus for levado às partes extremas dos céus, dali o Senhor teu Deus te congregará e dali o tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que os teus pais possuíram, e a possuirás, e ele fará bem e te multiplicará mais do que aos teus pais. Existe um processo de Deus para fazer com que, através do relacionamento, como diz aqui o texto em Salmo, em Jeremias, você tenha, um relacionamento de intimidade maravilhoso com o Senhor. Mas existem algumas considerações que o Espírito Santo falou no meu coração, que eu quero falar com você, sobre essa questão de nós buscarmos a Deus, a maneira que buscamos a Deus, a motivação que buscamos a Deus, e como nós recebemos encontrar, como nós nos colocamos, nos posicionamos, quando nós nos encontrarmos com essa resposta de buscar e ele ser achado, de invocar o seu nome e ele vir conosco, falar conosco, e de estar na presença dele e ele manifestar a sua glória sobre a nossa vida. Amém? Uma das considerações uma que eu faço, ou talvez a primeira você busca a Deus por quê? Porque ele te abençoa, ele te dá algo, porque você faz exatamente assim, você busca ele porque sabe que ele é um Deus que abençoa. E esse é o motivo principal, não de adorá-lo, mas buscar a ele não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E o que ele é para mim e para você? Ele é Deus. Deus Altíssimo. Então, a primeira consideração que eu tenho que fazer, e eu não posso deixar de não observar isso, é que eu preciso buscar a Deus pelo que ele é, o Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. Uma outra consideração que eu necessito fazer, porque diz aqui, se eu buscar a ele de todo o meu coração, eu o acharei. Então significa que eu preciso aperfeiçoar o meu relacionamento com ele. E o aperfeiçoamento significa um ato de aproximação. Eu sei que não é fácil você dedicar de manhãzinha ou então à noite um tempo para orar. Eu sei que não é fácil na correria do dia você tentar buscar em santidade a presença do Senhor, tendo um tempo de leitura bíblica ou através do celular, com mensagens que ali estão prontas ou versículos que você procura, mas você precisa arranjar um tempo para o relacionamento. E o aperfeiçoamento é através de aproximação. Tem que ter tempo para que você tenha exatamente este relacionamento e esta busca que o salmista fala aqui no Salmo 42, sede de buscar ao Senhor. Como servo, ele suspirava pelas águas das ribeiras, porque era um tempo difícil. Assim é minha alma, naquele desejo de buscar água. Assim é a minha alma, de buscar a água da vida. Quem é a água da vida? Jesus, que nunca vai se esgotar. É uma fonte inesgotável de virtudes, de benefício, de palavra, de exortação, de orientação, para que eu e você nos levantemos todos os dias diante do cenário, de tribulação que o mundo já está demonstrando, do coração destes homens e mulheres, da busca incessante por prazeres carnais, da busca incessante de adorar todo tipo de situação, de imagem, de santo, etc., sem buscar a Deus. E esse é um cenário que nós estamos vivendo, com uma falsa justificativa, que eu estou fazendo bem, porque se eu fizer o bem ao próximo, eu seria abençoado, mas um motivo para se mostrar, para se apresentar aqui, talvez como um influencer, como uma pessoa que tem um canal, mas não com a verdadeira motivação do seu coração, que é realmente você que tem mais, cuidar daquele que tem menos, para que o nome de Deus seja adorado nesta atitude, porque é o Senhor que te capacita para ter o mais, e que te dá a condição de viver em direção à santidade, em direção à salvação. Talvez uma outra motivação que seria importante você guardar no teu coração é que nessa aproximação que você faz com Deus,
que passa nos seus desejos? Nas suas vontades. Aqui diz que a minha alma deseja buscar a Deus. A minha alma tem sede desse Deus. Por isso Jesus, nosso Deus, aliás, falou com Jeremias: buscar-me-eis com todo o teu coração limpo, puro, entra na minha presença, não de qualquer jeito, não levantando na hora do culto toda hora, não desfilando com seu vestido e sapato novo, não mostrando a tua capacidade instrumental, que você é líder disso e você é líder daquilo, e precisa estar sempre no altar demonstrando quem você é para aqueles que não são. Nossa, tem tantas coisas que ao longo do ministério nós vamos visualizando e descobrindo o coração daqueles que sobem no altar, o coração daqueles que vêm à igreja, porque nós, como servos e profetas do Senhor, não nos colocamos fora disso. Isso não é um julgamento, é um fato daquilo que se faz quando estamos em um culto e muitas das vezes deixamos de adorar ao Senhor por motivos tão fúteis como os coreanos identificaram e puderam questionar lá no seu país. Por quê? Será que o Deus é diferente? Ou são as pessoas que não entenderam que Deus estava aguardando o culto a Ele, daqueles que foram até aquele lugar, com reverência, com temor? Isso é uma exortação para mim e para você, que fazemos parte de igrejas, de comunidade, e vemos, principalmente os pentecostais, e vemos uma movimentação muito fora do normal, quando se vem na palavra. Enquanto tem louvor, enquanto você está ali chegando, né? Você louva, você canta, você pula, mas quando chega a palavra, né, faz com que você, né, parece que tem formiga no banco, e aí você fica incomodado, e você quer ir embora, e se o pastor sair meia hora do horário, terrível, e se ele não cumprir a regra, tudo que está no organograma ali do dia, no cronograma do dia, parece que aquilo para você, principalmente para os oficiais da igreja, parece que aquilo te incomoda demais, mas se esquece que a ordem do culto, quem tem é o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Mas voltando aqui, né, buscando ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então, quando eu busco mais a Deus, quando eu faço esse ato de buscar a Deus, não é um ato da soberania, desculpe, de Deus. Não é. Mas sim do meu livre-arbítrio. Não é imposto por Ele, mas é o desejo meu de buscá-lo e de ter um relacionamento com Ele. Deus não pega você pelo queixo, né? E diz: vamos embora agora. Acabou, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, não, não. É muito importante você nesse relacionamento ter uma intimidade porque você tem sede, porque você ama ao Senhor. Uma outra consideração é muito importante, que só há completude daquilo que foi realizado se houver o quê? Criatura. Só o fecho dessa palavra criação, o nosso Pai, eu como filho, Ele como Pai, eu como servo, Ele como Senhor, quando nós buscamos a Deus, entendendo que Ele, o Criador, precisa ser adorado, precisa ser buscado com todo o nosso coração. E essa busca então se completa quando a criatura busca o Criador. E você é filho de Deus. Foi escolhido por Ele para fazer toda a diferença. Este é o verdadeiro sentido da felicidade de você ter esta ação de homem, de buscar e de ter um relacionamento com o Senhor. Amém. Deus abençoe você que entrou agora. Que você mostra que tem um relacionamento de intimidade com Ele. E quando você vem para uma ceia, é como se você tivesse recebido um convite do Espírito Santo de Deus. Fala assim: você tem e você pode participar da comunhão do meu corpo e do meu sangue, porque você foi resgatado, você tem a intimidade, você tem a autoridade, você tem o acesso de estar aqui conosco. Isso é muito importante. E é importante que às vezes a gente só consegue ter o sentido da felicidade na nossa vida, né, no relacionamento da ação de homem para com Deus, quando a gente tem um relacionamento. A mesma forma é quando você encontra a felicidade, a amplitude, né, a sua metade no casamento.
com a sua esposa, na sua vida sexual. Quando você encontra essa felicidade, quando você busca da parte de Deus o trabalho, e através do trabalho você tem o quê? Você tem ali a recompensa do seu trabalho. Mas porque você aprendeu que no teu relacionamento com Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e quando você busca Ele em primeiro lugar, as demais coisas lhe são acrescentadas, a tua felicidade, a tua paz, a tua caminhada. Nós repreendemos em nome de Jesus, da minha família, do meu filho, da minha filha, da minha casa, do meu genro, da minha nora, das nossas vidas, qualquer atitude de acomodismo, falta de vontade de buscar e conquistar, de trabalhar e de ter ali o seu sustento. Eu repreendo sobre a tua família todo tipo de acomodação, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem produzir, pessoas que não querem buscar a condição de querer ficar melhor por causa da bênção de Deus. Eu não estou falando que você vai ter aí não é vaidade a palavra, mas uma ambição desfreada. Não é isso. A ambição que é saudável é aquela que faz você levantar todos os dias e querer dar para a sua família algo melhor. E como é que você faz isso? Trabalhando. Como é que você faz isso? Tendo um relacionamento com a sua esposa. Como é que você faz isso? Tendo um relacionamento com os seus filhos. Mas, em primeiro lugar, tendo um relacionamento sincero com Deus. E o que nós vemos hoje é o mundo tentando fazer e falar ao contrário. Seitas, nova era, frequência, um monte de coisa dizendo, não, você pode fazer desse jeito, faz esta oração, ou dorme ouvindo esta música, ou então fala esta frase, né? Eu sou rico, eu vou ser rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou próspero. Irmão, Jesus te ensinou que nele você tem tudo isso, e você terá não só o necessário, mas a prosperidade de Deus, sem ficar fazendo esse tipo de atitudes. Traga a frequência de Deus, traz sobre você a plenitude do Espírito Santo, tenha na sua boca palavras de edificação, não de murmuração. Isso é palavra de Deus, isso está aqui na Bíblia. Não precisa de mentor, não precisa de coach, não precisa de nada para ninguém te ensinar, está na Bíblia. Amém? É só você obedecer e você ter entendimento. Quando nós pastores, os mestres, te ensinam a palavra de Deus, o conteúdo dela te preenche. E nós não te cobramos nada. Nós abençoamos a tua vida porque de graça nós recebemos e de graça nós te entregamos o conhecimento. E ninguém pode tirar o conhecimento. Por isso, quando você estuda, quando você se aperfeiçoa, quando você vai mais profundo naquilo que é os teus objetivos, Deus te abençoa. Então você não pode parar de estudar, de conquistar, de buscar o melhor emprego, de trabalhar, não é? A gente vê os jovens de hoje queimando etapas, indo para os relacionamentos sexuais, tendo filho antes de se formarem numa faculdade, antes de adquirirem os seus bens, a sua casa, o seu carro, faz tudo antes, e nesse antes com criança fica mais difícil, e aí não vai chegar a lugar nenhum. Você concorda comigo que pagar aluguel, tentar comprar a casa, pagar aluguel, de repente com um salário pequenininho, e ainda ter filho para cuidar, e tentar o desejo do pai dar o melhor, não é muito mais complicado? Mas se tivesse obedecido aos seus pais, a palavra não queimaria etapas, esperaria, pois aqueles que assim o faz, hoje a gente olha e a gente fala assim, não tem como comparar, mas é óbvio que tem como comparar, porque a gente pode ver o que é acomodado e a gente pode ver aquele que não é, a gente pode ver aquele que é próspero e aquele que não é, e a vida, no final dela, ela faz com que você descanse, não tenha mais aquela força para conquistar do jeito que você precisava. Então você tem que fazer isso enquanto é moço, enquanto tem força, enquanto tem capacidade e inteligência. E para isso você precisa buscar. E quando você se aproxima na intimidade de Deus, começa a acontecer milagres. Ele pode te colocar em lugares que você não plantou. Ele pode te entregar situações favoráveis a você que você não imaginava, porque você tem relacionamento com Deus do ouro e da prata, e que pode mudar toda a sua história se você entregar ao Senhor a sua vida como um todo. É por isso que o salmista, ele vem falando aqui, no Salmo 42, eu tenho desejo, a minha alma tem desejo, Ele precisa, a criatura, ter a completude com o Criador, de ter esta comunhão e o desejo de estar junto. Só que, quando eu busco mais a Deus, eu preciso então, de verdade, com inteligência, ter uma atitude
que neste momento talvez o Espírito Santo está falando com você, que não há essa atitude. Qual é essa atitude? Uma atitude radical com relacionamento a você buscar ter um padrão de relacionamento com Deus, habitual, íntimo, de amor, de desejo como a corça. Se buscar a Deus precisa ter um padrão. Que tipo de padrão, bispo? Ler a Bíblia. Seja ela a Bíblia na qual estou falando com você, ou através do celular que tem a sua Bíblia aqui, digital, e você pode buscar nela. Ir à igreja, ter comunhão com os irmãos para adorar ao Senhor. Não, eu não preciso mais, eu fico nas lives. Não. As lives é um instrumento de evangelização para você, que nós aqui dedicamos o nosso tempo para buscar Deus, mas nós temos que ter a comunhão com o Senhor, presencial, com os irmãos e a presença de Deus. Por isso eu te convido mais uma vez, se esforce. Você que é do nosso ministério e você que é simpatizante, você pode pegar um carro, você pode vir aqui ao domingo, você pode celebrar conosco, onde a gente pode ter um tempo de cântico, onde a gente pode ter um tempo de olhar um nos olhos do outro. Então você é o nosso convidado. Depois aqui eu gostaria que alguém para nós colocasse o endereço aqui, né? Ou colocasse o endereço que nós fazemos esta célula, ou então em nossas igrejas. Temos igreja em Datuba, tem igreja em Osasco, tem célula em Osasco, tem igreja na Vila Alpina, tem as nossas células em Datuba, tem esta célula aqui em Itapecerica. Você tem e pode vir se você quiser, para ter comunhão. É um convite que eu faço a você. Mas se você é de outro ministério, não deixe de ir à sua igreja, não deixe de ter comunhão. E se você tem dons, né, musicais, você tem bandas, você é um cantor, uma cantora, não deixe de fazer a obra de Deus. Seja convidado, esteja nas igrejas para que o nome do Senhor seja exaltado através da tua vida. Porque o dono das ovelhas não são igrejas e nem pastores, é o Senhor. Amém? Então veja, quando você busca Deus e você começa a ter esse tipo de transformação, aqui no Salmo 42, em Jeremias 29, fala que você então precisa ter essa mudança radical. Quer ter uma atitude de ter sede, de se apaixonar novamente pelo Senhor? Precisa que você tenha um tempo de qualidade com Deus. E aí toda oração superficial, todo tempo mal colocado, tudo isso não tem valor nenhum. E o Espírito Santo fala comigo e com você. É necessário que você reveja isso, né? Faça o melhor, então você terá disponibilidade. Tem que acordar mais cedo, paciência. Se você tiver que ir para uma festa, se você tiver que viajar, você acorda de madrugada, você não mede esforço, né? Você vai no churrasco, você vai para lá, não mede esforço de voltar no domingo à tarde e na segunda-feira acordar cedo. Para Deus tem que ser melhor do que isso. E aí você tem que se capacitar para isso. Buscar a Deus é se aproximar, irmãos. E aí, para que eu tenha essa qualidade, me aproximar e ter um relacionamento de intimidade com Deus. Olha como eu preciso ser radical e ser exortado todos os dias, assim como eu estou fazendo com você nesta noite. E o Espírito Santo faz comigo e com você todos os dias. É fazer com que nesta aproximação, eu tenho que então me afastar de 3 coisas essenciais na minha vida para ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, né? Isaías 59, vai comigo lá, Isaías 59, olha o que diz lá, (59, 1 e 2). Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa te ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. O pecado faz com que ele não te ouça, faz com que ele não tenha percepção, porque o pecado te afasta do Senhor, não permitindo um relacionamento. Por isso que no livro de Jeremias diz, busque a Deus com o coração puro, com toda a força, com toda a verdade, e você vai achar ao Senhor sem pecado.
Então, algumas coisas radicais e algumas atitudes que eu tenho que tomar: fuja do pecado. A iniquidade não faz com que o Senhor ouça a tua oração, e é por isso que muitas das vezes passamos e vivemos situações difíceis anos e anos e anos, e às vezes não conseguimos encontrar a solução. Você já sabe, ou é por causa do pecado, ou é uma prova de Deus para te fortalecer. Se é pecado, se afaste, porque o Senhor vai te ouvir quando você buscar ao Senhor de todo o seu coração. Tiago capítulo 1, uma outra coisa que é necessário que você se afaste. Eu acho que você até já sabe o que é, mas vamos lá. Efésios, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tiago capítulo 1, você vai ver comigo lá o versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo, sem pecado. Amém? Quando o Tiago faz essa observação aqui, e para que eu, você, nós que somos ouvintes, é para que eu e você possamos nos ver no espelho e olhar quem de fato nós somos. A pessoa que recusa refrear a sua língua, recusa a querer julgar, aliás, quer julgar, quer falar coisas terríveis, se recusa a refrear a sua língua, ela está enganada em relação à sua fé, ao seu cristianismo. Veja como é importante você perceber e viver a bênção do Senhor, para que você possa viver não uma religiosidade falsa, mas a verdadeira religiosidade, aquela que está no meu e no seu coração, aquela que Deus te ensinou, que você deve fazer algo precioso para aqueles que são mais necessitados, buscar a Deus com a sua força e a plenitude e o poder de Deus. Amém? Eu queria que você pudesse parar e pensar um pouco. Qual é a falsa? O que faz com que a falta? Jesus fala que eu tenho que viver a bênção de Deus. Jesus chacoalhou os hipócritas lá no templo. Ele disse a eles: vocês são raças de víboras. Pregam, mas não vivem. Não vive. Sempre quer mostrar que é melhor. Só para se mostrar. Isso é a religiosidade falsa. Outra coisa que faz você e deve se afastar radicalmente, além da religiosidade falsa, além do que nós já falamos, é você sair da desobediência, ser obediente ao Senhor. João 15,14, eu quero ler com você. João 15,14. Olha o que Deus fala ali, o nosso Cristo fala ali. Vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Obedecer a Deus, quebrar toda desobediência. Amigo é íntimo, é estar próximo, então é necessário que você seja obediente. Amém? Agora, quando eu busco ao Senhor na sua intimidade, como diz a palavra aqui, nós precisamos às vezes, no nosso dom de misericórdia pastoral, atender aqueles que são fracos na fé, atender aqueles que são novinhos na fé, para poder confrontar o cristianismo de crescimento à vida dessas pessoas. Então, como é que eu busco mais a Deus? Como é que eu me preparo mais a Deus fazendo telepatia? Não. Orando. Orando. Orai sem cessar. Diz lá em 1 Tessalonicenses. Orando. Segunda coisa é meditar na palavra de Deus. Examine as Escrituras. Examinai as Escrituras, medite nela de dia e de noite. Elas que testificam, olha só que coisa bem, que boa, para que nós possamos conhecer as Escrituras. Elas que testificam, elas que nos mostram os caminhos certos e os errados. E nós devemos fazer isso para que o reino do Senhor venha e seja completo em nossas vidas. Então, você, para conhecer a vontade de Deus, você precisa buscar a revelação da palavra.
meditar na palavra. E em terceiro lugar, para que nós possamos orar e terminar aqui, você precisa adorar. E adorar é reconhecer Deus como Ele é, não o que Ele faz. Abraão adorava ao Senhor, né? Ele tinha vitória, glórias a Deus. Davi adorava ao Senhor, tinha vitória. Moisés adorava ao Senhor, tinha vitória. E quando você busca ao Senhor, adora ao Senhor, você começa a reconhecer a grandeza de Deus, o seu poder ilimitado, e você se aproxima, porque Ele chega até você, Ele se mostra, Ele se deixa ser achado para você. Amém? Esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Viu como foi rápido? Mas como foi importante você prestar atenção, porque quando eu busco a Deus de todo o meu coração, Ele se volta para nós. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos e colocar diante do Senhor os teus anseios, as tuas ansiedades, aquilo que você neste momento chegou até aqui, né? Nós estamos aqui com poucas pessoas ao vivo, mas acredito que depois será compartilhado. E aí nós vamos ver esse vídeo sendo viralizado no sentido de muitas pessoas, né, podendo ouvir que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós nos afastamos de uma forma radical daquilo que eu falei para vocês, do pecado, da religiosidade, da desobediência, então nós começamos a ver a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem manifestado a sua glória e o seu poder sobre as nossas vidas. Porque, Senhor, não nos falta o óleo da alegria, vestes de alegria, a paz que vem do Senhor em tempos de dificuldades, a esperança firme e forte no Senhor, o Deus que nos ouve, o Deus que nos atende, o Deus que está ao nosso lado 24 horas, o Deus que se manifesta com milagre, o Deus do impossível que se manifesta por nós, e o Deus que em silêncio nos ensina e mostra o seu poder, porque já aprendemos e fomos ensinados, e nós só precisamos obedecer ao Senhor para conquistar todas as coisas nos nossos sonhos e desejos e no propósito da tua vontade. Pai, os teus filhos estão aqui comigo, Senhor, e a tua presença é preciosa, pois a tua palavra já nos deu direção, já nos mostrou o que é importante para que eu tenha intimidade e possa ouvir a tua voz, me livrar do pecado, e estar ausente, Senhor, de tantas coisas que falamos aqui, mas principalmente de buscar ao Senhor com força, com intensidade, com sede, apaixonado em me alimentar da palavra, em conhecer os seus propósitos, os seus desígnios, Senhor, que foi deixado através da tua palavra, que é viva e eficaz, através do teu Espírito Santo, que nos consola e nos orienta a darmos passos certos, Senhor, com discernimento do teu Espírito Santo, para não sermos enganados. Senhor, nesse tempo de fraudes, de dificuldades materiais e também espirituais, profetas e enganadores, Senhor, que nós possamos estar discernidos em ouvir e seguir a verdade da tua palavra, através daqueles que são verdadeiros e através da tua própria palavra que se revela. O rema do Senhor vem sobre nós, o logos do Senhor vem sobre nós, ao lermos, ao ouvirmos, ao intensificar a nossa devocional ao Senhor, que é muito importante. Nos ajude, haja tempo para os teus filhos, para que eles possam ter leituras diárias, orações diárias, e em toda a sua caminhada no seu trabalho, o que diz muitas das vezes que não há tempo, que eles possam espiritualmente estar linkados ao Senhor e ao teu Espírito, para, Senhor, derrubar todas as cadeias do mal. Nesta noite eu já determino em nome de Jesus que toda intenção do inferno, amanhã, que estão se armando, se levantando, pessoas, situações contra a tua vida, situações físicas, as setas inflamadas de enfermidade, inveja de pessoas, calúnias, mentiras, pessoas que querem a sua morte, a sua destruição, trabalhos que foram feitos contra a tua vida, de pessoas que você nem imagina, talvez pessoas próximas de você, da sua família, a qual a boca tem se aberta para falar mal de você, para desejar, dizendo, olha lá, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Nós a repreendemos em nome de Jesus. Se há verdade em palavras que tenham que nos alertar, nos exortar, nos educar e fazer com que acordamos para a vida real desta terra,
com Cristo, então que ela possa penetrar no coração dos teus filhos e que haja mudança. Mas nós declaramos bênção, nós declaramos prosperidade, nós declaramos o amor, a paz sobre a tua casa, a habitação aonde você convidou, não fisicamente, só no teu lar, mas em você, a presença do Espírito Santo. Então, desfrute desta presença, porque o Espírito Santo de Deus está com você. E por causa disso, declaramos o dia de amanhã um dia de vitória, um dia de realizações, aonde se houver a tentativa do mal, será cancelada, já está, em nome de Jesus, para você viver uma quarta-feira abençoada. Assim eu quero orar, abençoar a tua vida e declarar a vitória do Senhor Jesus Cristo. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Quem vê você, vê o Espírito Santo de Deus que habita em você. E então vai desfrutar de tudo de benefício que o Espírito Santo tem em você. Mas lembre-se, eu não posso dar o que eu não tenho. E para mim ter, eu preciso me renovar todos os dias na palavra de Deus, em oração, me fortalecer para vencer o dia mau. Que a bênção do Senhor esteja com você. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória seja dadas a esse Deus, a honra e o louvor para Ele e a você, né? Você vai ter o endereço aí da igreja que em algum momento vai ser colocado. Deus abençoe a você, Rita. Deus abençoe você, Bárbara, Clarice e os demais que estão aqui. E que você possa desfrutar ricamente de um sono onde possa descansar e ter a força para o seu trabalho. Deus te abençoe, amo vocês em Cristo Jesus, até quinta-feira, se Deus permitir.